que eu vou falar? O Espírito vai colocando, e teve algo que marcou quando ele falou da honra. Há um poder na honra. Amém? Fala para quem está do seu lado. Baruch, Rabá, Shama, Obishama Adonai. Pastor está falando hebraico bem agora, nessa época. Não, Baruch, Rabá, Besham Adonai. O que é isso? O que é isso, pastor? O que é isso? Bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Então nós precisamos aprender, e eu queria ler um texto com os irmãos, em Lucas capítulo 13, versículo 35, vamos ler? Eis que a vossa casa ficará deserta, em verdade vos digo, que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele fala o seguinte: você quer ficar com a sua casa deserta? Então não honre. Ele fala assim: a sua casa ficará deserta por falta de honra. Ah, pastor, que peso. Não é questão de peso. Ele falou: olha, se você me quer na sua casa, reconheça quem eu envio em meu nome. E nós temos uma grande dificuldade hoje de reconhecer, as pessoas reconhecerem homens de Deus, porque tudo na internet acontece, é enviado todo quanto é tipo, tudo quanto é coisa, mas aquele que está com você às vezes não é reconhecido. Os irmãos, tem isso ou não? Que dificuldade em reconhecer um pai. Você já teve dificuldade? Eu tive muita dificuldade em reconhecer meu pai, que ele era enviado de Deus para a minha vida, e eu precisava honrá-lo, porque ele foi enviado por Deus, Deus me enviou naquela casa, mas como ele não fazia o que eu queria, na hora que eu bem entendia, e como ele não era do protótipo que o mundo me passava, eu rejeito. E aí eu não reconhecia o meu pai que vinha em nome do Senhor. Como eu não reconhecia, minha casa ficou deserta por muito tempo, irmãos. Tem tanta gente vivendo no deserto porque não reconhece alguém que vem em nome do Senhor Jesus, que foi enviado para isso. Quantos líderes, irmãos, quantas situações, mas eu creio que você é diferente, amém? Então, honra é o caminho pelo qual o Senhor pode liberar suas bênçãos para mim e para você, não há outro caminho. Então, ninguém mais viu Jesus, percebe? Ninguém mais viu Jesus fisicamente. O lugar onde se vê Jesus hoje é no Líbano, é lá na Turquia, é onde está vendo, porque não tem missionário para falar de Jesus, então eles estão vendo Jesus. Mas aqui nós precisamos ver Jesus na liderança, nas pessoas que Deus envia, nas pessoas que precisam, que são colocadas como honra na minha vida e na sua. Quantos estão junto aqui comigo? Quantos creem nisso? Então, honra é o caminho pela qual o poder de liberar sobre a sua vida e o meio como podemos desfrutar da recompensa completa. Está ruim o microfone, está fazendo aqui para mim. Então, a recompensa completa. Então, o que é recompensado? O que é recompensado? Pastor, eu quero recompensa. Sim, você vai ter recompensa, desde que você reconheça quem vem em nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos ter esse reconhecimento. Mas hoje as pessoas, elas fogem da questão de honra. Eu estou nem aí, eu não quero responder para ninguém. Se eu concordo com a pessoa, se ela é do jeito que eu acho que ela tem que ser, eu honro. Se eu acho que ela não é, estou fora. E Deus está dizendo para você, quem que você reconhece que vem em nome do Senhor trazer bênçãos sobre a tua vida? Pastor, é desconfortável o que o senhor está falando, mas eu quero dizer para você, o texto que acabamos de ler tem um cumprimento duplo. Primeiro, aconteceu no dia que ele entrou em Jerusalém, semana antes da crucificação. Irmãos, esse texto é tão importante porque Jesus está entrando montado num jumentinho, só que eles esperavam que ele entrasse num cavalo branco. Tem coisas que são diferentes do que você imagina. Irmão, você já idealizou? Vai ver um líder, aquele líder posicionado, o cara é um Asterach. O cara, pastor, esse é o cara para eu estar com ele. Pastor, ele vai para o ginásio todo dia. Esse é o cara que eu quero andar. Pastor, ele já leu 500 livros. Aí você fala assim, esse é o cara que eu quero andar. Vou escolher esse meu líder. Aí vem o rapaz franzino, dependendo de Deus, fala, ninguém quer andar. Eu lembro, irmãos, que eu assumi a liderança dos jovens. Eu era o tiozão. A Jaqueline estava lá, ela lembra disso. Tinha outro cara, que era o irmão de um pastor no nosso meio, que era o Léo.
O Léo, irmãos, era o Léo. O Léo era o Léo, irmãos. O cara pulava com todo mundo, fazia isso, aquilo, aquele outro. Aí, irmãos, fala assim, eles não falavam que não queriam ficar comigo, mas só falavam, eu quero ficar com o Léo. Eu falei, mas irmãos, o que acontece? Eu falei, não, pastor, não é nada contra você, não é nada pessoal. Eu falei, não, tem alguma coisa pessoal sim, eu entendo. A questão é que você precisa entender em nome de quem você está recebendo essa pessoa. Então eu faço sempre 3 perguntas quando eu vou colocar, irmão, você me reconhece que eu sou homem de Deus? A pessoa fala assim, reconheço. Você reconhece que eu sou enviado de Deus para a tua vida? Aí ele fala assim, reconheço. Aí eu pergunto, a outra pergunta, a última, fala assim, irmão, então eu posso falar na tua vida? Porque senão o negócio não funciona. E aí você fala assim, eu sou uma igreja de discipulado, onde você não consegue viver um momento de honra. Os irmãos percebem isso ou não? Por que você não vive um momento de honra? Porque você não reconhece aquele que vem em nome do Senhor Jesus, porque ele tem que ser no protótipo, e às vezes a embalagem não é boa, irmãos, presta atenção. Às vezes você tem lá uma pepita de ouro lá dentro, embrulhado com papel de jornal. Eu lembro que eu estava em Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau foram lá, e estava eu e um outro irmão aqui da igreja, e chegou um cara lá assim com um pedaço de jornal todo enrolado, e com um negócio aqui, e ele falou assim, vem aqui para o canto. Eu falei, vamos para o canto, eles vão pegar a gente agora. Eu falei para ele, eu tenho o meu passaporte, eu falei, olha, ninguém sabe, a nossa família sabe que a gente está aqui, mas a embaixada lá a gente não deu, porque aqui a gente assinou um pedaço de papel, com um carimbo de Guiné-Bissau, que batido lá, carimbado, e ninguém sabia, irmão, se sumisse com a gente era um negócio. Ele pegou e falou assim, vocês não querem comprar não? Ele mostrou, irmão, sem brincadeira, era uma pepita de ouro, quase desse tamanho. Outro irmão falou, quanto? Eu falei, irmão, nem pergunto o preço, porque a gente nem sair daqui, a gente vai com esse negócio aí dentro da mala. Porque quando chegar ali, eles vão pedir mais nem para sair com esse negócio aqui. E outra, a gente nem sabe se é ouro mesmo, esse negócio todo aqui, porque o jeito que estava parecia. Mas o que eu estou falando isso para você? É porque estava embrulhado no jornal. E às vezes tem embalagem, às vezes que não vai apresentar o conteúdo que tem dentro, o que Deus está fazendo dentro. Então você muitas vezes escolhe pela embalagem. Quantos já escolheram pela embalagem, irmãos? Uma vez escolhi um chocolate, irmãos, lindo na embalagem. Quando fui comer era amargo demais. 99,9,9,9% de cacau. Falei, ok, tudo bem. Mas nem todo chocolate precisa ser tão amargo assim. Irmãos, percebe isso ou não? Então eu estou dizendo isso para os irmãos porque vocês às vezes não consegue receber, porque bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Tem muita gente que vem em nome do Senhor Jesus para a sua vida que nós não reconhecemos. Tem muita gente que vem em nome do Senhor Jesus para nós e a gente não vê. Alguém já teve isso ou só eu que tive? Oh, pastor. Então a honra traz a liberação da bênção sobre a sua vida em qualquer nível que exerça. Então você precisa entender essa questão de honra. Quando a gente fala uma célula estava multiplicando como honra, isso é poderoso da parte de Deus. É muito poderoso da parte de Deus. Por quê? Porque existe um ambiente de honra, um ambiente de gratidão, e o ambiente de gratidão é um ambiente de multiplicação, e o ambiente de multiplicação é o ambiente da presença do Senhor, porque é Deus quem faz. Os irmãos percebem isso ou não? Então eu acho que nós precisamos cultivar esses ambientes de honra dentro de casa. Hoje pai e mãe não é mais honrado, irmãos. Você vai lá, não, meu filhinho, irmão, o seu filhinho tem que aprender a te honrar. O seu filhinho tem que aprender a te honrar. O seu filhinho tem que aprender que o que ele faz vai refletir aquela questão da educação que você deu. Nós precisamos ter ambientes de honra colocados nas empresas, irmãos. Ah, é meu chefe, você não sabe, ele é um troglodita. Não, tem que criar ambientes de honra. Irmãos, não tolere quem não te honra dentro do lugar que você está. Às vezes tem funcionários que passam por cima uma vez, 2 vezes, 3 vezes, por cima de você. Os irmãos estão junto comigo ou não? E nós precisamos preservar. Os ambientes de pior existe entre marido e mulher, não tem honra. Hoje às vezes os ambientes são assim, não tem honra nenhuma, porque já tem intimidade, já conhece a embalagem, já sabe o conteúdo, e o conteúdo que não é aquele que te agrada, aquele que você esperava, então não tem honra. Ô pastor, como é que é isso? Muitas coisas que você ainda não conquistou, presta atenção, é porque você não se dispôs a honrar. Eu quero ensinar você hoje, pela palavra de Deus, que você aprenda a honrar aquilo que Deus colocou, e aqueles que vêm em nome do Senhor Jesus, principalmente vocês.
que estão formando no curso, colocando para a liderança. Você precisa entender isso, você precisa honrar aquilo que Deus colocou na tua vida. O que Deus colocou. Irmãos, a maioria das pessoas que vão honrar pai e mãe, eles só vão honrar pai e mãe depois que foram pai e mãe. Ou depois que passou muito tempo. Aí você vai honrar seu pai e sua mãe, já não dá tempo mais para ele sair com você, não dá tempo dele estar mais perto de você, não dá mais para você fazer nada. Por quê? Porque você veio para cá. Porque você veio para trás do quê? Eu vim atrás da bufunfa, do money, do ouro, como é que chama? Mas aí você encontra o pai aqui, que é o dono do ouro e da prata. A questão é você entender e perceber que o Senhor te trouxe para cá para você aprender que tem um caminho da honra. Quantos aqui me percebem? Fala glória a Deus. Aleluia. Então há poder no ato de honrar, irmãos, amém? E eu não estou requerendo e fazendo não, eu sou muito honrado no meio dos irmãos, sou muito honrado pelos irmãos, e não estou colocando causa própria. A minha questão é você entender. Então eu quero falar em primeiro lugar, uma pessoa deixa de honrar por quê? Quando alguém não corresponde ao padrão considerado aceitável. E às vezes a sua régua, irmãos, é muito grande. Você tem uma medida tão grande, mas tão grandiosa, que ninguém consegue alcançar o padrão que você está. E aí você começa, eu oro 3 vezes por dia, dou o dízimo da hortelã, do cominho, alguém, aí você vai aumentando o padrão. Ninguém ali faz como eu faço, ninguém ali é como eu sou, ninguém lidera como eu lidero, ninguém lidera com o padrão que eu. Você aumentou, a régua é Jesus. Mas aí você foi aumentando, e ficou um passo maior, 2 passos maiores, 3 passos maior, 4 passos maior, 5 passos maior. Irmão, deixa eu dizer para você, ninguém vai conseguir alcançar esse tamanho. E à medida com que você mede, vão medir você. E a questão aí é que você não entende porque que você está sozinho. Pastor, por que eu estou sozinho? Minha esposa deixou, meus filhos foram embora, o papagaio, o gato, o periquito também foram tudo embora, calopsita, foi embora também. Por que foi embora? Porque ninguém tolera a forma como você mede. Alguém está junto comigo, irmão? Está muito quieto hoje, vai escutar mosca aqui. Então você fica medindo todo mundo. Então o seu padrão aceitável para você é muito alto. Pastor, olha aqui como eu amo, olha como eu faço, olha como eu. Irmãos, para de medir os outros pelo que você faz. Faz você e fica calado. Faz em silêncio, teu pai que te vê em secreto vai te abençoar. A questão é que você precisa de um outro padrão. Os irmãos percebem ou não? O problema é que Deus muitas vezes vê e nos envia que precisamos dentro de uma embalagem em que não gostamos. Qual que é a embalagem que Ele colocou para você? Eu já tenho pastor, já 30 anos de idade, eu não casei ainda. Deixa eu dizer para você, talvez a esposa está numa embalagem que você nunca imaginou. O seu esposo também está numa embalagem que você nunca imaginava. Os irmãos estão junto comigo ou não? Mas hoje, irmãos, nós estamos como os helenistas, nós estamos com culto ao corpo. Uau! Como que você tem que ser? Você tem que ter no mínimo 40 de braço, não é? Se você não tiver o 40 de braço, o que você faz? Porque, irmãos, se acostuma a ser solteiro, e sua medida fica muito alta. Os irmãos, quem já foi solteiro muito tempo aqui? Alguém já foi? É terrível, irmãos, ninguém compatibiliza. A cama fica ruim. Quem é você que está dormindo do meu lado? Os irmãos percebem? Quem deixou o copo do jeito que eu não deixava? Sim ou não? O seu padrão vai ficando alto. Eu não estou falando para você não ter excelência, irmãos. Eu estou falando para você que às vezes as coisas à sua volta, e você não entende que Deus colocou alguém para te abençoar, e você não sabe honrar, porque a embalagem é diferente do que você imaginava. Só que você não abriu o conteúdo, e você não percebe que o conteúdo é mais importante do que a embalagem externa. Só que você vai perceber isso quando você já está com 60 anos de idade, e aí o negócio fica ruim demais, porque já passou o tempo. E Deus está falando para a gente, tem mais tempo para a gente. Amém? Tem gente que tem a disposição natural de não gostar das pessoas à primeira vista. Eu não fui muito com a cara do fulano. Quem já viu isso?
eu não fui com a cara do fulano, eu não fui muito com a cara do Beltrano. Alguém já teve isso ou não? E aí o que você faz? Às vezes aquela pessoa é a pessoa certa, no momento certo para te abençoar, mas você já foi com a cara dele e você descartou. Uma vez, vou contar uma ilustração para os irmãos. Teve um rapaz que ele queria casar e tinha que ter aprovação da mãe. Alguém já teve isso ou não? Porque se tua mãe não te aprova, ela vai reprovar depois, irmãos. Ela reprova depois sendo sogra. É terrível, irmãos, é difícil demais isso. Quantos estão juntos aqui comigo? E aí, o que aconteceu? Ele levou lá e falou assim: eu vou trazer 3 meninas da igreja aqui em casa. Presta atenção, eu vou trazer 3. Vê qual das 3 a senhora aprova. Elas são as 3, nós temos uma certa amizade. Eu tenho assim contatos, né, com elas. E ele trouxe. E ele veio lá uma morena, uma ruiva e uma loira. E sentaram as 3 lá no banco. Aí ele perguntou, elas foram embora. Ele perguntou, falou: mãe, qual é aquela que você acha que eu escolhi para fazer corte com ela, para estar junto com ela? Ele falou: foi a ruiva. Ele falou: por quê? Porque eu não fui com a cara dela. Às vezes é assim, irmãos. Porque como você não vai com a cara, fala: é aquela que eu não vou com a cara, é aquela que você escolhe. É bem para contrariar. Os irmãos percebem isso? Então às vezes não vem embalagem, não vem do jeito que você coloca, não vem do jeito que você experimentou. Os irmãos estão juntos aqui? Ô pastor, como é que é isso? Deus às vezes manda mensageiros, mas esse mensageiro não vem no pacote que gostamos, e do jeito que não gostamos. Presta atenção, veste do jeito que não gostamos. Você já viu, irmãos? Às vezes vai chegar alguém aí tatuado do seu lado, você não gosta, mas está aí. O cara chega tudo rasgado. Alguém já teve isso? Não. Vai chegar um cara aqui, às vezes vai chegar alguém que não toma banho todo dia do seu lado. Deus me livre, pastor. Às vezes você não toma por causa do frio, irmão, também. Irmão, para aí. Pastor, Deus me livre. Irmão, lá em casa é regra absoluta. O chuveiro tem que funcionar todo dia. O bidê está arrancado, arrancamos todos os bidê. Os irmãos estão percebendo? E você precisa entender e perceber. Aí está tanto frio, eu não suei hoje. Ok. Só um lencinho serve. Eu estou dizendo para você, só para você entender. Mas você precisa aprender a honrar aqueles que vêm em nome do Senhor Jesus. Quem vem em nome do Senhor? Vocês sabem quem foi enviado em nome do Senhor Jesus para você? Seu líder. Mas aí você fala assim: não concordo com ele é desse jeito, ele é daquele outro, isso aí não dá, é tão difícil. Irmãos, a questão é essa: nem todo mundo é do jeito que você acha que tem que ser, mas foi enviado. Me deixaram com o Jorginho. Irmãos, é fácil amar o Jorge, irmãos, é muito fácil amar o Jorge. Ele dá beijo, ele te abraça, ele te sempre atenção. Aí eu falo para você, aí vai chegar um outro que não fala com você, que não te liga, aí é difícil de amar demais. Os irmãos estão entendendo? Mas o outro foi enviado para o Senhor Jorge, e não vai desenvolver às vezes aquilo que Deus tem colocando. Estou falando do Jorge aqui. Vai desenvolver tudo que Deus tem para a tua vida, mas foi enviado em nome de Jesus. Mas você vai procurando o que te agrada. Mas o Senhor está enviando pessoas em nome dEle para que seja desenvolvido, para que seja desenrolado isso. Os irmãos percebem ou não? Mas a gente quer uma aparência. Quantos aconteceram isso? Olha o que diz uma outra ilustração, que diz: porque os judeus rejeitaram Jesus, porque Jesus não correspondeu aos padrões considerados. Qual era o padrão? Tinha que vir montado, ele tinha que vir com aquelas capas. Lembra aquelas capas que a pastora fez aqui? A pastora Raquel fez aqui para o rei Davi, lembra? Ele tinha que vir desse jeito, ele tinha que vir montado com uma capa, maravilhoso, montado num cavalo branco, penteado a crina. Sabe aqueles cavalos bem penteados na crina? Mas branco, lavado, com tudo limpo. Tinha que vir desse jeito. Era assim que até hoje eles esperam desse jeito. Mas Jesus, ele entra como em Jerusalém. Irmão, ele pega um jumento, filho de uma jumentinha, filho de uma jumenta, um jumentinho. Ele coloca um pano em cima dele, senta de lado, e entra sentado de lado dentro do coiso, num domingo de Ramos, que você nem sabe por quê. Mas se naquele dia eles tivessem sim reconhecidos, se eles tivessem colocados na porta de Jerusalém, Baruch Havá Shama Adonai, se ele colocasse naquela hora, se eles tivessem falado isso, hoje eu e você não estaríamos aqui.
Hoje eu e você não poderíamos cultuar ao Senhor, porque eles teriam reconhecido quem veio em nome do Senhor. Então você precisa perceber isso. Às vezes tem alguém chegando de uma forma diferente do que você imagina. Então você vai ver que não houve honra. E como não houve honra, não teve a bênção, eles não receberam a bênção. Nós precisamos de honra. Quantos aqui entendem? Vocês conseguem perceber esse primeiro ponto? Quantos aqui entendem isso? Amém? A gente às vezes fica esperando um guerreiro, né? Vai vir um guerreiro para a minha célula. Senhor, manda um guerreiro para a minha célula. Manda alguém cheio do Espírito. Manda alguém assim, assim, assado. Vai chegar um menino franzino, um Davi. Mas tem gente que está no secreto, cheio do Espírito. Tem gente que está no secreto, matando o leão. Tem gente que está no secreto, matando o urso. Mas você não viu ainda, mas é alguém cheio do Espírito. É alguém que está em casa orando, buscando o Senhor. Mas você chega alguém que na frente de todo mundo ele dança, ele pula, ele canta. E deixa eu dizer para você, é o Senhor quem está. Amém, irmãos? Oh, Santo Espírito, assim como os judeus rejeitaram Jesus e deixaram de ser abençoados, muitos têm deixado de receber as bênçãos de Deus, porque não recebem ao irmão em nome do Senhor. Fala para quem está do seu lado aí, se você faz parte da sua célula, fala, eu te recebo em nome do Senhor Jesus. Amém? Oh, pastor, aqueles que não falam bendito que vem em nome do Senhor, não conseguem honrar. Amém? Reconhece as pessoas. Quantos reconhecem essa nação como bendita que vem em nome do Senhor Jesus? Eu falo para você porque é, e porque é mesmo. Eu não sei se você consegue reconhecer isso. Até a mulher falando na internet lá contra. Deixa eu dizer para você, que ela se acha a raça, como é que é a raça? Raça pura? Raça de víbora? Não, raça pura. Você vem? Estou brincando. Até ela se achando a raça pura. Deixa eu dizer para você, nós somos bem-vindos, irmãos, pelo Senhor Jesus. Porque o bem-vindo é quando você reconhece Deus na sua vida. Não é alguém que te dá bem-vindo, não. Então tem casas que são abertas bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Eu estava conversando com um casal essa semana. Irmãos, eles têm prazer de ser anfitriões. E o anfitrião é responsável por 80% das nossas células. Você sabia disso? 80% de uma célula ele tem a ver com anfitrião. Eu falava isso ontem. O irmão ficou em crise, porque ele começou a ser anfitrião. E aí falou assim, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Isso é muito peso para mim, não. Presta atenção, é só você entender que você vai receber em nome do Senhor Jesus. É só você entender que a sua casa está em nome do Senhor Jesus. É só você entender que aquele lugar é um lugar de honra, aquele é um lugar de poder, de graça e de vida. Naquele lugar, cada um vai estar sentando ali. A irmã disse que ela coloca a mesa dela assim, com cada lugar, falando, quem vai sentar aqui vai ser abençoado, quem vai sentar aqui vai ser alguém da parte de Deus, quem vai sentar aqui vai perceber a porção do Espírito sobre a vida dele. Nós precisamos entender isso. Irmãos, isso é honra. Você está entendendo que se vier uma pessoa na tua casa, ela vai vir em nome do Senhor Jesus. Quem você vai receber lá dentro vai vir em nome do Senhor Jesus. Para quem você vai abrir a porta vai vir em nome do Senhor Jesus. Quantos aqui entendem e percebem isso? Então é bênção ser anfitrião, pastor. Você está pregando para ser anfitrião? Não, se o Espírito não falar com você, não seja não. Mas se o Espírito falar com você, e você quer a bênção de Obed-Edom, abra lá que você vai ver. Não é difícil quando nós entendemos e vemos as pessoas que vêm em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. O segundo ponto, irmãos. Segundo lugar, uma pessoa não honra. Por quê? Porque pensa que os homens não são merecedores de honra. Às vezes você acha que a pessoa não merece. E essa questão do merecimento é muito colocado. Eu não sei você, eu não sei porque canta parabéns para aniversário. Porque você está ficando mais velho, você está ficando um dia a menos, você tem um tempo a menos. Os irmãos percebem isso, pastor? Você está muito negativo. Não, eu só estou dizendo, estamos celebrando a vida que está, mas você tem um ano a menos já. Você entendeu? Você percebe isso? Irmão, se você não fizer nada nesse dia, você tem 24 horas. Se você não fizer nada nesse dia, e não honrar o Senhor, e não investir em oração, investir que você está vindo aqui no culto, o tempo passou. As 24 horas passaram e não deu nada. Um dia a menos. Queimou um dia. E deixa eu dizer para você, muitos têm queimado os dias porque você acha que você quer só ao seu redor pessoas que merecem.
E às vezes eu vejo no aniversário, porque a pessoa fala assim, ela abençoa a outra porque ela merece. Deixa eu dizer para você, nós não merecemos nada, tudo que nós temos vem do Senhor. Tudo que Deus tem dado vem dele. A merecimento, presta atenção, vem do Senhor. Irmãos, às vezes para você entender e perceber isso, Paulo nem merecia estar naquela prisão, se fosse ver pelo lado externo, mas aquela prisão por não merecimento deu a ele vidas. Ele ganhou, o centurião ganha pessoas naquele lugar, para você perceber. Os irmãos estão junto comigo ou não? Esse é o argumento que tem mais aparência de espiritualidade, mas na verdade não passa de carnalidade. Então as pessoas dizem, eu só honro a Deus e não honro a homens. Você já viu isso? Eu honro a Deus, mas a homens nunca. Deixa eu dizer para você, você honra a Deus honrando homens que são enviados em nome do Senhor Jesus. Cuidado para você não deixar passar na sua vida aquilo que é bênção que Deus enviou para você, que Deus colocou lá no teu caminho. Quantos estão junto comigo? Será que é Deus que devemos honrar? Claro que não, porque existem vários textos na Bíblia que vão falar. Abre lá em 1 Pedro 2,17. Olha o que diz o texto: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha outro texto, Romanos 12:10. Abre o texto lá em Romanos 12:10. Olha o que o texto diz para mim e para você. Olha o que ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra, olha lá, uns aos outros. Preferem honra, entendendo que alguém vem em nome do Senhor Jesus, e alguém que está no nosso meio em nome do Senhor Jesus, amém? Olha Romanos 13:7, olha o que diz. Olha o que diz: pagai todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Nós precisamos entender isso, né, irmãos? Às vezes você quer honrar o seu líder, honrar o pessoal da casa ali, quem é anfitrião da sua célula, honra. São pessoas que vieram em nome do Senhor Jesus para te ajudar. Os irmãos percebem isso ou não? O líder em formação é alguém que está com você, honra quem está com você, quem fica com você. Mas a gente às vezes prefere aquele que mais nos rejeita. Alguém já teve isso? Parece mulher de malandro. Quanto mais você apanha de alguém, mais você quer a pessoa. Alguém tem isso? Alguém já viu isso ou não? Então quanto mais a pessoa te rejeita, mais você quer ela. Irmãos, tem gente que está do seu lado e você não reconhece, mas ele não tem os atributos que você quer. Não tem. Mas são pessoas que estão pertinho de você, estão junto com você. Os irmãos percebem isso ou não? Tem lá funcionária fiel, a menina está lá, ela entra e sai, você tem coisas, mas entra aquela que acha que é esperta, que tem todos os atributos, tem todos os valores que você acha que deveria ter, você para de honrar a outra, para honrar aquela outra. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Às vezes entra alguém na sua rede, alguém não respondeu, você já coloca de lado. Vamos colocar aqui de lado porque não respondeu. Vamos colocar aqui na esquerda, porque não respondeu, vamos para em frente, porque eu estou a cavalo. Irmão, eu escutei tanto isso, que eu estou a cavalo, que eu estava a cavalo, que eu estava a cavalo. Eu falei: Senhor, me ajuda, porque eu estou a pé, e eu não consigo mais ficar a pé. Eu escutava muitas vezes, eu estou a cavalo. Eu falei: eu estou a cavalo, irmão. Eu falei: meu Deus do céu, eu estou andando ainda. E eu achava que eu nunca conseguia acompanhar. Então às vezes tem gente com você, que você vai precisar parar. É um momento da vida, é um momento que você vai precisar estar junto, mas não descarta não. Os irmãos estão junto comigo ou não? Sabe, irmãos, eu nunca tive 5 talentos. Eu nunca tive. Eu sempre tive um talento. E tem irmãos, e deixa eu dizer, na videira tem gente até com 10, irmãos, com 20, com 30, com 40, 50. Eles vêm que vêm, irmãos, e vai lá e pergunta: e aí, quantos você tem? Fala: eu tenho um. Uma vez fomos orar, o pastor Wilson foi orar no hospital, e perguntaram para ele assim: quantos dons você tem? Porque tinha um outro pastor que também foi orar para o mesmo doente. Quantos dons você tem? Aí a pessoa falou assim: eu tenho os 9 dons. Eu falei: é Jesus, porque quem tem 9 dons é Jesus. Ela falou assim: eu tenho 9 dons. Eu falei: uau. Eu falei: pastor falou. E ele falou assim: olha, eu falei: eu acho que eu tenho um, e o que eu tenho acho que ainda está enterrado. Eu preciso desenterrar logo, porque Jesus está voltando.
Os irmãos estão entendendo que não é por merecimento. Eu lembro que ele fez uma oração tão simples, e Deus falou para ele assim: olha, essa pessoa vai morrer. Ele falou: como é que eu vou falar isso para a família? Ele ficou quieto, deixou as coisas acontecerem. Sabe, irmãos, a gente acha que o dom é nosso, o dom é de Deus, é presente de Deus, é merecimento, é dele quem te dá, é do Senhor quem te coloca. Quantos aqui entendem isso? Então, aquele argumento que muitos usam, que só honram a Deus, na verdade não passa de vaidade. E eu deixo dizer para você, Salomão, na maior sabedoria dele, falou: cuidado com a vaidade. Aí teve um irmão outro dia que chegou para mim e falou: eu não sou vaidoso. Eu falei: você penteou o cabelo hoje? Ele falou: penteei. Então, olha a vaidade aí. Porque senão você devia sair com o cabelo tudo desgranhado, sem lavar os dentes, e vai para o supermercado de pijama do jeito que você está e sai na rua. Eu nunca tinha pensado nisso, pastor, agora eu vou fazer isso. Eu falei: a questão é que tudo é vaidade. O que não é vaidade, irmãos? Salomão, no final da vida dele, falou: é tudo vaidade, tudo passou. Olha aí, você está entendendo que é vaidade? As coisas que eu tenho, brigas que você tem, merecimentos que você quer ter, é tudo vaidade. E aí, por causa disso, irmãos, nós temos alguns problemas. Quantos aqui estão comigo? Nós honramos a posição e a função de Deus na vida delas. Nós precisamos entender que um povo é curado quando eles entendem posições de honra que Deus colocou na sua vida. Quantos aqui percebem isso? Então a Bíblia fala que manda honrar outras pessoas além do próprio Deus. Presta atenção, primeiro, honre o seu patrão. Você honra quem é o seu patrão, irmãos? Ah ou não? Eu sou meu próprio patrão. Então entenda isso. Mas eu estou dizendo para você, tem alguém que colocou para você, honra essa pessoa. Como que eu posso honrar? Respeitando. A hora que estão falando mal dela, sai fora do lugar, pelo amor de Deus. Não entra em discussão que estão dizendo mal do outro. Irmãos, fuja de discussão que falem mal da nação. Onde você está, você colocou seus filhos aqui, sai fora disso, irmãos. Chuta que é laço, você vai ser envolvido nisso, vai ter laço para a tua vida. Lembra disso que o Espírito vai te avisar. A hora que você entrar nesse tipo de discussão. Foi a nação que você escolheu para estar aqui. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. A questão é que você precisa entender isso. Quantos aqui estão junto comigo? Então todos aqui, 1 Timóteo 6,11, olha o que diz aqui o texto, para você não entender que você tem que honrar o seu patrão. Mas pastor, você não entende, ali no trabalho que eu estou, é uma sucursal do inferno, pastor. É verdade às vezes, e tem lá o chifrudo que é meu patrão. E deixa eu dizer para você, honra. Todo mundo tem uma porta de honra, irmãos. Eu lembro que no lugar que eu trabalhava, tinha um patrão que ele chamava-se, e não posso falar o nome, está na internet, ok? E eu estava lá naquele hospital, e eu lembro que quando ele chegava, parecia um trovão. Quem fez isso? Quem fez aquilo? Uma vez, irmãos, eu cheguei com uma camiseta. Eu lembro que eu liderava os jovens, minha camiseta estava escrita assim, Jesus, e eu coloquei o jaleco por cima, e dava para ver, porque era preta, colocado Jesus. Ele falou: esse bando de crente, eu não suporto esse bando de crente. E eu com a camiseta, eu sabia que ele estava falando para mim. O nome dele é Pantaleão, imagina. Alguém que tem o sobrenome desse? Espanta-leão. Eu falei: oh, uau. Aí, interessante que estava lá, ele falou isso, começou a falar. Esses dias teve lá um amigo do meu filho que entrou no carro e começou a falar de Jesus. Eu mandei ele calar. Falei: ele não sabe o que espera ele, irmãos. E aí, como que você vai honrar uma pessoa dessa? Mas eu lembro quando eu saí daquele hospital, falei para ele: eu vou fazer missões, eu vou ser enviado. Eu lembro que eu saí, falei isso para ele. Eu lembro que ele falou, ele chorou. Ele falou: mas não vai embora não, você precisa de mais salário, você precisa de mais coisa. Ele falou: não vai embora não. Porque às vezes, irmãos, eu falo para você, eu fazia parte daquela UTI como minha vida. Eu me envolvi completamente naquele lugar. Eu estava fazendo, honrando ao Senhor. Aquilo era parte da minha vida, junto ali, servindo ao Senhor. Eu sabia que eu estava servindo ao Senhor ali dentro. Então não importava quem fosse o patrão, eu estou servindo ao Senhor aqui.
Os irmãos percebem isso? É que às vezes você fica olhando o patrão, que não é ele, que ele não fez, olha o que ele fez para mim, olha, ele não olhou na minha cara, olha, ele nem me cumprimentou, olha, ele está fazendo, ele detrimento a outra pessoa. Fala para você, creia no Senhor. Olha o que diz: tu porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça e a piedade, a fé e o amor. É o 6:1, desculpa, 6:1, não é esse texto, 1 Timóteo 6:1, olha o que diz: todos os servos que estão debaixo de julgo, considerem dignos de toda honra o seu próprio Senhor, Senhor com letra minúscula, olha ali, olha o que ele diz ali: para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ele estava difamando os crentes, falando que crente era tudo isso, crente era aquilo, mas ele não tinha reconhecido alguém. É questão de honra. Eu estava naquele lugar em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu estava naquele lugar em nome de Jesus. Você está no lugar em nome de Jesus. Tem lugar que você vai estar que vai ser muito abençoado. Eu não sei se você já fez isso. Entra numa loja, faz isso. Já aconteceu comigo com a Karina algumas vezes. A gente entrou na loja e a loja ficou cheia. Falou: fica vendo, Karina, a loja vai ficar cheia. Fala: mas como? Não é por causa da gente, é por causa que nós nascemos de novo, nós somos cheios do Espírito, cheios de Deus. Eu tenho essa consciência o tempo todo que Deus está comigo. Eu tenho consciência o tempo todo que Deus está comigo. E às vezes vem situações para parar isso. Aconteceu essa semana algo muito importante para nós. Que aconteceu algo seguinte: a minha filha de 6 anos engoliu uma tampa de caneta. E a gente sabe que engolir uma tampa de caneta, se for para o lugar errado, né, é morte. E me ligaram da escola, eu estava falando com a Karina no telefone, ligaram da escola. E falaram para ela assim: e agora? Eu na hora, foi saindo de mim, falei: meu Deus. Aí você encontra o que foi, quem é o culpado, quem não fez. Os irmãos estão junto comigo ou não? Eu lembro que foi na quinta-feira. Aí a gente fala assim: o inimigo está furioso. Não é questão do inimigo. A questão ali é como que eu vou proceder no meio disso tudo. Eu lembro que eu peguei o carro, falei: Karina estava lá trabalhar. Falei: vou passando, peguei a Karina e fomos para a escola. Chegamos antes do Enem, isso? Enem. Chegamos antes dele. E aí a Laura estava sentada lá, respirando normal. Falei: olha, não está no lugar que colocar nos brônquios, não está. Então está ali dentro do estômago dela. Agora a gente precisa ver que tipo de caneta, porque a minha preocupação era fosse aquela Bic, que tem aquela ponta, aquilo ia perfurar o intestino dela. Se ele entrasse atravessado, não ia sair, e aí vai lá para a faca, vai uma menina pequena, e a gente orando, e no carro o Espírito falou para mim: isso vai ser redundado em glória de Deus. E eu lá, e às vezes você não escuta, e os irmãos estão junto comigo ou não? E nós entramos no colégio, ela estava lá sentada, estava chorando, professora chorando em volta dela, e é tão interessante, ela estava ali colocada, e toda a escola mobilizou para vê-la, para estar junto com ela. E depois eles ficavam ligando no São João, foi quase 7 horas de São João, né, de Hospital São João, lá esperando, hospital público, esperando e colocando. E depois chegou a notícia que na realidade ela ia colocar para fora isso de uma outra forma, e não precisava de nada. Nós entendemos dessa forma, mas o que foi importante? A conexão com a professora da Laura, a conexão com a professora dela, né? Porque nessa hora as pessoas falam algumas coisas, e ali a professora se abre, a professora começa a falar, as pessoas começam a dizer. Então nós precisamos entender que nós estamos em nome do Senhor Jesus o tempo todo. Nenhum mal te sucede, praga alguma chega para você. Nós precisamos entender e honrar. Então a professora da Laura, ela precisa ser honrada. Eu preciso ensinar minha filha a honrar a professora dela e não falar mal dela. Esse ambiente não pode ter na tua casa, falar mal das pessoas. Irmãos, hoje eu conheço muitos filhos de pastor que nem vêm num culto, porque o pastor falava da vida o tempo todo, fala da igreja o tempo todo no carro, volta para casa, ia para casa, o tempo todo falando mal da igreja, falando mal de irmão, irmãos, vai criando uma aversão na criança. Ela fala: eu não quero mais ir nesse lugar, esse lugar é horrível, olha, meu pai e minha mãe estão sofrendo, meu pai e minha mãe estão aí. Deixa eu dizer para você, não é sofrimento servir ao Senhor. Os irmãos estão percebendo isso?
Então honra, irmãos, mesmo que as pessoas estão contra você, honra o seu patrão, para o seu filho, não deixe ele ficar ouvindo você falar mal do seu patrão, não deixe seu filho escutar você reclamando, murmurando, difamando, não deixa, cancela isso da tua vida de uma vez por todas, irmãos, cancela a reclamação, cancela a murmuração, cancela esse clamor de novo por coisas que você quer que aconteça e não estão. Você nem merecia, estava trabalhando ali, irmãos, você nem merecia o salário que você tem. E por que você está reclamando? E por que você reclama das coisas? Eu nem merecia estar aqui, irmãos. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe. Por que eu estou reclamando? Os irmãos percebem isso? Eu não mereci a esposa que tenho. Eu não mereço os filhos que eu tenho. Fala para você, fica mais fácil a vida conduz mais fácil, mas sempre você vai encontrar com o enviado do inferno, que vai ajudar você a reclamar. Sempre vai ter alguém junto, sempre vai ter alguém que vai juntar com você e falar, é mesmo, separa, você não aguenta seu marido, separa, desculpa, mas vai para longe daqui, para não falar outra coisa. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Nós precisamos honrar, irmãos, nós precisamos honrar casamento. Honra o teu filho, irmão. Seu filho respondeu uma vez, honra o teu filho, honra, prepara para ele. Como que é honrar meu filho? Respeite ele pelo menos, respeite o pensamento dele, respeite o que ele está falando, respeite ele com coisas que você fala na tua casa. Você fica, para de reclamar, matraca velha. Não, é que nem aquelas carroças velhas que fica alguém já teve? Alguém já andou assim? Parece aquela charrete velha que fica rodando, fica irmão, não dá para ficar. Ô pastor, você está metendo pau hoje. Não estou não, irmão, eu estou ensinando você. Muitas vezes, irmãos, as famílias têm se tornado um lugar de muita desonra, não apenas entre filhos e pais, mas entre os cônjuges. Conta-se que o marido chegou em casa tentando impressionar a sua esposa, entrou no quarto e disse, querida, hoje eu vou amar-te. A esposa já chegou para ele, assim, você vai para Marte, você vai para Plutão, você vai para bem longe de mim, você não fica aqui perto de mim não. Irmãos, quantas vezes seu filho escutou você mandando o outro embora? Percebe ou não? Sai daqui, não fica aqui não, e escuta. Ele está escutando esse tipo de coisa. Sai daqui, eu não te tolero. Ô irmão, isso vai dar problema, você não entendeu nada. Porque a questão é, o pai tem questão de honra dentro da casa, o homem tem questão de honra. Mas você não sabe, pastor, ele é um zero da esquerda. E você se casou com o zero da esquerda que você escolheu. Honra, aprende a honrar quem não merece honra, porque ninguém merece, a questão é que você pode honrar sem merecer. Os irmãos estão juntos? Pastor, o senhor está batendo demais. Eu falo, não estou não, irmãos, só estou falando para você. Às vezes o casamento é assim, um quer honrar, mas o outro não corresponde à honra. Corresponda à honra. Às vezes alguém quer te amar, trazendo algo para você, tá bom, não quero não, ixi, deixa para lá. Aprenda a receber honra. Sabia que receber honra é importante? Eu não sabia. Às vezes as pessoas não sabem receber honra. Irmãos, é tão bom que você recebe um presente, você abre na hora. Não, deixa aí que depois a gente vê. Não, abre na hora. Vê a pessoa, agradece a pessoa. Assim, mas pastor, se eu não gostar, eu vou fazer cara, não importa. Falar, irmão, não gostei da cor. Mas fala, seja sincero. Pode trocar, eu não gosto muito dessa cor. Irmãos, acontecia muito lá atrás. Irmãos, desculpa, mas assim, eu não gosto do roxo, eu não gosto de roxo. E o meu primeiro ano de pastoreamento, eu só ganhei camisa roxa. Nada contra o roxo, mas é para mim. E o irmão ficava assim, você gostou da camisa, pastor? E aí? O que você faz? Exatamente. Eu usava e mostrava uma vez. Exatamente, isso. Eu também sou uso preto. Então assim, aí você está falando para quê? Por que você está fazendo isso? É uma questão de honrar aquela pessoa que te deu presente.
Aquela pessoa que pensou em você, ela não sabe suas cores, não tem que saber sua cor, ela não tem que saber o que eu uso, o que eu não uso, ela não tem que saber nada disso, ela só quis me dar um presente. Os irmãos estão entendendo isso? Só que a gente fica assim, esse presente não é o que eu gosto, não é o que eu quis. Irmãos, eu nem merecia presente nenhum, alguém lembrou de mim, já estou bom, estou bem na fita se alguém lembrou de mim. Os irmãos estão entendendo? Ai, eu lembrei de você, você não merecia, mas eu lembrei. Alguém faz isso? Alguém lembra de alguém porque não merece? Às vezes você não fica lembrando da pessoa porque você quer alguma coisa ruim para ela, mas não é isso que a gente faz, amém? Fala para quem está do seu lado, honre as pessoas espirituais, honre aqueles que o Senhor colocou como líderes espirituais na sua vida, amém? Quantos creem nisso? Em terceiro lugar, uma pessoa não honra por quê? Porque imagina que não foi Deus quem colocou o líder na posição de autoridade. Irmãos, foi Deus que colocou. Toda a autoridade é constituída por Deus, toda a autoridade, irmão, mas eu escolho quem quero, vai nessa, você vai ver até onde você vai tentando escolher você. Irmãos, quem já fez escolhas e não foi do jeito que você esperava? Só eu? Aí você fala assim, não foi enviado por Deus. Irmão, foi enviado sim pelo Senhor. Se nós estamos falando de coisas espirituais, é do Senhor, você é um ser espiritual. Não, mas mandaram Satanás para andar comigo, pastor. Não foi não, é o líder espiritual que você escolheu, está ali junto. Creia em coisas espirituais na sua vida agora, não fica parado não. Tem muita gente parada porque ainda está escolhendo. Tem gente que demora para escolher. Às vezes, irmão, deixa eu dizer para você, um líder espiritual, às vezes 10 anos, tem 10 anos parado da tua vida, porque você não responde. Porque eu quero do jeito que eu quero do jeito que a gente tem, porque a gente se dá bem. Eu não estou falando que não tem que ter afinidade, mas às vezes antes da afinidade vem essa questão de honra, de você honrar. Talvez Deus está esperando só a resposta que você dá de honra para mudar você. Alguém já teve isso ou não? A questão é só essa. E Deus está dizendo para você, eu creio, amém? Olha o que Deus diz em Romanos 13:1, olha ali, eu quero ler esse texto e nós vamos orar por isso. Mas que vai existir um ambiente de honra aqui, nessa terra de Portugal vai existir um ambiente de honra de pais, de líderes, dentro de casamento, de filhos com pais, de pais com filhos. Esses ambientes serão liberados no nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso, irmão. Eu creio que Deus vai nos fazer isso. Vai ter ambiente de honra, ambiente de honra, ambiente onde há muita honra no nosso meio, amém? Irmão, lembra do seu pai e da sua mãe, mesmo que está lá no Brasil, manda uma meia para ele. Os irmãos percebem isso? Não? Manda um presente. Mas onde que vai? Liga numa floricultura, manda flor para alguém. Os irmãos percebem que nós precisamos criar essa cultura de honra. Só para você entender, não tem mais telegrama. Manda um WhatsApp diferente, que abre, aqueles que pisca, aquele que coloca, que passa um passarinho, que passa alguma coisa, mas manda, presta atenção, lembra da pessoa. Os irmãos estão aqui juntos? Vamos ler o texto? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não... Agora, a grande dificuldade nossa é descobrir a autoridade. Sabe por quê? Porque entrou outra palavra chamada autoritarismo no meio das autoridades. Quando tem alguém autoritário, ele não demonstra o autor. E a palavra autoridade, ela vem do autor, é quem fez, quem constituiu, quem mandou para você. Vem do autor da vida. Os irmãos estão junto comigo ou não? Amém? Então a palavra autoridade vem do autor, de Deus. Ele é a maior autoridade, Ele constituiu. A autoridade não é quem manda, irmãos. Deus nos livre e guarde de ter gente mandando no nosso meio. Eu tenho um arrepio, dá uns arrepio aqui, dá uns arrepios de mulher mandona, de marido mandão, de gente mandona. É difícil demais de conseguir. Não dá certo não. Nós temos que ter liberdade e autoridade do autor. O autor é a autoridade que enviou alguém para andar com você, para você submeter. Mas ele não tem o que eu tenho, pastor. É verdade, é por isso que ele está junto com você. Mas ele não é do jeito que eu acho. Toda vez vai ter desse jeito. Ele não tem o que eu precisava. É que você acha que você precisa e você nem sabe do que você precisa. É que você acha que você precisa de coisas muito elevadas, mas às vezes você precisa se quebrantar. Às vezes Deus está levando você para um quebrantamento. Alguém já teve isso ou não?
E depois que a pessoa vai embora, que você percebe que o negócio... Irmãos, quando saí lá do Brasil, eu lembro disso, e a Karina, chegamos aqui, a pessoa falou assim: ah, pastor, vocês já foram? E a pessoa tinha revelação disso. Ela orava, eu lembro que a gente estava em pacto, ela pegava e falava assim: olha, Deus vai enviar ele rapidamente. Ela mesma profetizava isso. E quando a gente foi embora, eu falei: não deu tempo da gente desfrutar. Eu falei: você nunca entendeu que eu era o autor e a autoridade que Deus colocou na igreja, que Deus constituiu. Eu não estou falando de mim não, é que ela não percebeu isso, porque tinha muitas outras coisas para fazer, tinha muito trabalho, muita coisa, muitas situações para ela viver, e às vezes você não consegue reconhecer a autoridade. Ele disse que autoridades que existem foram por ele instituídas. O autor está instituindo autoridades, vai levantar muita autoridade aqui no nosso meio, por questão de honra. Às vezes a autoridade vem na sua vida porque você honra, não porque você faz muita coisa, mas só porque você honra, porque você não fala, porque você fica calado, porque você sabe do que aquilo está colocando. Deus vai levantar muitas casas de forma diferente, por causa da honra. Células serão multiplicadas por causa da honra. Deus vai levantar famílias. Às vezes a questão do marido, da esposa, para você honrar. Às vezes o marido vem querendo fazer um agrado para você, receba. Fala, levanta a mão e fala: eu recebo, em nome de Jesus. Recebe. Vai fazer um pedido para você, vai estar junto, faz isso. Às vezes a esposa quer fazer um agrado para você, ela nunca pediu perdão, pastor. Acontece às vezes isso. Ela nunca pediu perdão, pastor, ela nunca disse perdão. Alguém já teve isso aqui ou não? Aí, ela nunca falou porque o perdão às vezes para sair fica, não dá, não consigo. Às vezes já aconteceu junto no nosso meio. Para a pessoa falar perdão, ela falava assim... Eu tenho uma filha, irmãos, de 6 anos, e ela teve que pedir perdão para a mãe dela. Falei: você vai pedir perdão para sua mãe. Estou expondo meus filhos, né? Mas só estou expondo a natureza dela, não é desse jeito. Por isso que eu tenho que corrigir ela. Perdoa, assim, perdoa mamãe. Não, vai perdoar sua mãe, é desse jeito, é posicionado. Tem autoridade aqui. Os irmãos percebem isso? E às vezes você não entende isso. Ela, para pedir perdão, não vou, perdoa. Não. Ela olha para os olhos da sua mãe e pede perdão. Acontece só com você, só comigo? Só comigo? Acontece também, irmão, eu não sou sozinho nisso. Percebe? A natureza dura. Cria ambientes de honra na sua casa, irmãos. Não deixe essas coisas passar não. Isso não tem problema nenhum. Irmão, tem problema sim. Porque o jeito que ela faz em casa, ela vai pegar alguém lá fora. E quando pegar alguém lá fora, aí você vai ver a encrenca que é. Porque ela vai pegar alguém mais forte, aí o negócio vai descer o rei. Aí ela não vai parar em emprego nenhum, ela não vai ficar em lugar nenhum, porque ela não tem ambiente de honra. Os irmãos percebem isso? Dificílimo de liderar. Aí ela vai falar assim: pai, por que eu estou sozinha? Porque eu não ensinei a questão da honra. A honra vai te conectar às pessoas, irmãos. A honra te conecta em discipulado. Não é como você é melhor que alguém ou pior que alguém. Você precisa aprender a honrar. Nós precisamos aprender ambientes de honra. As casas vão crescer, os lugares vão crescer, nós vamos crescer como igreja. Irmãos, as pessoas percebem. O irmão foi na célula do outro, o líder. Eu acho que ele falou: eu quero esse ambiente para a minha célula também. Não foi ou não? Porque ele percebeu, numa célula vivendo no nosso meio, que tem um ambiente de honra. Então nós precisamos do ambiente de honra. Ensina isso na tua casa. Ensina os seus filhos a honrar a liderança, a honrar pai e mãe, a honrar pastores, autoridades que o Senhor tem. Irmãos, não pode falar mal do Antônio Costa. Não tem, ele foi constituído por Deus, é a autoridade que está ali. Posso criticá-lo, não concordo com tudo, mas ele foi constituído por Deus, agora saiu. Mas tem o Marcelo também, presidente. Você não sabe de nada, você não entende, percebe nada. Às vezes você sai falando de líderes lá do Brasil, do presidente do Brasil. Deus constituiu, não foi o outro, foi ele que foi constituído. Não sou a favor, não tenho nada contra, colocando aqui. Deixa eu dizer para você, ora por ele. A Bíblia fala para eu orar, e não para eu ficar falando. Os irmãos percebem isso? Tira esse tipo de ambiente do nosso meio. Tira esse tipo de ambiente da tua casa. Não entre com esse ambiente no teu carro. Tira esse tipo de ambiente. Não puxa a conversa por aí, porque a conversa entra de desonra. Alguém já entrou em conversa de desonra?
Alguém já entrou ou não? A conversa começa por desonra. Você percebe que o Espírito fala para você: não entra por aí. Autoridades foram constituídas por Deus. Às vezes você faz conversas por desonra, não entra por aí. Eu não quero terminar desse jeito com você não, mas eu quero declarar para você: nós estamos aqui para criar ambientes de honra, em casa, pai, filho, família. Você está disponível para isso? Eu quero orar com você, eu vou passar para o Felipe, que ele vai encerrar e orar com os formandos hoje, amém?